senhores. Peço desculpas a todos, começamos um pouquinho atrasado, eu estava combinando com o embaixador aqui sobre a melhor maneira da gente fazer, né, essa conversa, essa discussão. Deixa eu agradecer, em primeiro lugar, né, a todos que estão aqui numa quarta-feira à noite assistindo, em particular, né, ao Clipping CACD, que ofereceu essa oportunidade, e ao professor Luiz Cláudio Laffagne, que está aqui, né, direto da Nicarágua, onde ele, segundo ele mesmo, né, está assumindo outro chapéu dele, além de embaixador do Brasil na Nicarágua, está assumindo o papel de historiador. Como vocês sabem, ele é diplomata historiador, nasceu no Rio de Janeiro em 18 de setembro de 1960. Já confessei a sua idade aqui, Luiz. 18 de setembro, pelo que você me falou, é a data em que o livro sai da gráfica, não é isso? Exatamente. Então você vai ganhar esse presente de aniversário. Agora está explicado por que você marcou 18 de setembro. Bacharel em Geografia pela Universidade de Brasília, bacharel em Diplomacia pelo Instituto Rio Branco, possui pós-graduação em Ciência Política pela New York University e tem mestrado e doutorado em História pela Universidade de Brasília. Como diplomata, serviu no Escritório Financeiro do Itamaraty, em Nova York, nas embaixadas do Brasil na Cidade do México, Washington, Montevidéu e Quito, e é autor de vários livros sobre a história das relações internacionais, que muitos de vocês, quartos secretários, futuros diplomatas, devem ter lido, alguns dos quais foram, inclusive, cobrados, né, diretamente no concurso de admissão à carreira diplomática. Eu tive a sorte de ler todos, né, obras extraordinárias do ponto de vista da historiografia, sempre muito criativas, com perspectivas novas ou sobre temas que até então nunca tinham sido estudados, como o livro em que ele estuda as conferências interamericanas do século XIX, ou o livro sobre o Brasil, o Império do Brasil e a República as Repúblicas do Pacífico, e os dois últimos livros sobre o Barão do Rio Branco, o Evangelho do Barão, que ele publicou pelo Nesp em 2012, e o Dia em que Adiaram o Carnaval, que ele também publicou pelo Nesp um pouco antes, em 2010. Ele também foi curador da Mostra Oficial sobre o Centenário da Morte do Barão do Rio Branco, né, Rio Branco 100 anos de memória, exibida em Brasília e no Palácio Itamaraty do Rio de Janeiro em 2012. Ele é sócio correspondente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, como, aliás, era também o personagem dele, né, Juca Paranhos, e é associado do Instituto Rio Branco em Brasília, Observatório das Nacionalidades de Fortaleza. Acabou de publicar aí, né, a opus magna dele, né, uma grande obra voltada para o público mais geral, voltada para a população, né, um trabalho que não é um trabalho tradicionalmente acadêmico, né, Juca Paranhos, uma biografia do Barão do Rio Branco, que vai ser publicado pela Companhia das Letras e que ele está convidando todos vocês que estão nos assistindo para irem, né, quem puder, quem estiver em São Paulo, no lançamento no dia 26 de setembro. É isso, Luiz? 26 de setembro? Em qual lugar? Da Vila, em Lorena, eu não conheço muito São Paulo. Na Livraria da Vila, em Lorena, às 19 horas. Exatamente, 19. E direto, né? Obviamente, você só vai terminar de autografar a fila de pessoas quando for alta madrugada já. Vai estar lotado lá, né? Então, a gente vai fazer um bate-papo aqui sobre o personagem, né? O Juca Paranhos, porque essa obra é, em primeiro lugar, um trabalho historiográfico que é a primeira grande biografia publicada sobre o Barão do Rio Branco depois de muitas décadas, né? Muitas décadas. Desde os anos 50 você não tem uma biografia alentada, né? A do Recupero meio que não vale, né? Que é muito curtinha, né? Que é mais um texto para ilustrar a biografia fotográfica dele. E também não é uma biografia que, segundo o Luiz estava me contando, é uma biografia que não é a geográfica, ou seja, não está transformando o Barão como um grande nome, um grande ícone. Né? É um Barão que está em processo ao longo dos 66 anos em que ele viveu, ele vai aprendendo coisas, e vai aprendendo, e como todo aprendizado, quem está estudando Itamaraty sabe muito bem disso, não é linear, né? Tem idas e vindas, né? Altos e baixos, né? Tem canalices, tem erros, tem equívocos, tem traições, não é? Coisas que o público em geral certamente vai gostar e vai se divertir. Né? Quem ler a biografia dele vai ter a convicção, né, do poema do Fernando Pessoa, né? Todos os meus amigos foram príncipes na vida. Né? O Barão não era um príncipe na vida. Né? Ele nunca conheci quem tivesse levado porrada. Me parece que na biografia, né, ele leva porrada, ele vai ao chão, ele erra, ele tenta corrigir os erros. Você pode contar um pouquinho para a gente sobre essa obra, né? Fazer uma apresentação geral? Depois eu vou fazer algumas perguntas. Tá bom, João. Antes de mais nada, obrigado a você, obrigado ao Clipping e principalmente obrigado a eu. Estou vendo aí cento e tantas pessoas aí numa quarta-feira à noite aqui para ouvir sobre o Rio Branco. Me dá muita alegria e
um prazer estar com vocês todos. Sobre o livro, primeiro uma correção. Como é que eu cheguei à biografia do Rio Branco? Eu trabalho em geral com temas, como você sabe, temas mais ou menos diferentes. Eu fiz um livro em 2010 que se chamou O Dia que Adiaram o Carnaval, que remete ao Barão, porque essa história de que adiaram o Carnaval de 2012, porque ele morreu e, na verdade, depois houve 2 carnavais, é uma história que estava muito esquecida, mas esse livro que eu escrevi não era sobre o Barão, era sobre a identidade brasileira, a identidade internacional do Brasil e a política externa, que são 2 coisas que acabam tendo uma ligação muito grande, porque, como na maioria dos casos, o Estado precede a nação e o Estado ajuda a construir a nação, em maior parte dos casos. O Estado é muito importante sempre na ideia de nação. E, obviamente, no caso brasileiro, quando você fala do Estado, um outro elemento também importante é a política externa, na questão da nacionalidade, até por causa da alteridade, por causa do outro, né? A política externa é um pouco a última porta em relação ao outro. Então, a política externa tem um papel importantíssimo na identidade, na construção da identidade de qualquer Estado. E, ao falar da construção da identidade brasileira a partir da política externa, eu não podia deixar de falar do Barão. E aí eu chamei o livro de O Dia que Adiaram o Carnaval, com um título, acho, bem interessante, que chamou muita atenção, e o livro teve algum sucesso, mas muita gente também acho que não entendeu totalmente o livro, entendeu como um livro muito voltado ao Rio Branco, que não era, né? E aí, com isso, eu passei a ser chamado a falar mais sobre o Rio Branco, estudar do Rio Branco, e coisa que eu fiz com grande prazer, né? E aí, em 2012, tinha um centenário. Em 2011, me chamaram para preparar a mostra dos 100 anos, que eu preparei, que foi em Brasília e em São Paulo, e eu vi que não estava saindo também nada sobre o Rio Branco no centenário, que seria um absurdo. Escrevi também um pequeno ensaio. Tá? Agora, como você disse muito bem, se escreveu muito sobre o Rio Branco até a década de 60, mas de lá para cá praticamente não há nenhuma biografia. O que há são ensaios. O Rio Cooper tem 2 ensaios razoáveis, mas muito pequenininhos, e são ensaios, não são biografias. Até porque essa questão de biografia saiu um pouco de moda na década de 60, que a historiografia brasileira entrou nessa coisa muito estruturalista, então biografia era uma coisa meio feia, quer dizer, o indivíduo não tinha esse papel todo, a biografia não funcionava, e a própria história política também teve uma mudança muito grande. Então, a ideia também de história das relações exteriores, ou história diplomática, como se chamava antigamente, também passou a ser uma coisa muito execrada. Então, isso tudo meio voltou mais recentemente. E nessa volta não houve ainda, e tinha muito espaço, eu acho, para uma biografia nova do Rio Branco. E aí, naturalmente, ao fazer essa nova biografia, e só para deixar claro, as 2 biografias de peso, uma de 1945, né, do Álvaro, que foi encomendada pelo Itamaraty, e a primeira biografia de peso, porque o Álvaro Lins foi encomendado e deram ao Álvaro Lins acesso ao arquivo histórico, que as pessoas não tinham naquele momento. Então, é a primeira biografia que realmente ele tem material de fonte primária de verdade, mas, por outro lado, é uma biografia meio bandida em algumas coisas. Então, por exemplo, o Álvaro Lins trata a história da namorada, que depois 17 anos depois, ele vai se casar com a moça, a Marie. Ele trata isso com muitas pinças, porque em 1945 o assunto era muito complicado. Então, ele mente até para os leitores. Quando ele conta da história do nascimento do Raul, do primeiro filho, ele pega um documento que é verdade, do Rodolfo Dantas, uma carta do Rodolfo Dantas, que congratula o Paranhos, que nessa época no Rio Branco, pelo casamento. Só que ele não conta para o leitor que aquela carta é 17 anos depois. Então, o leitor lê e acha que ele casou com a moça. E, na verdade, ele não casou com a moça. Ele montou uma casa, né, para a moça e continuou tendo filhos com a moça, e continuou tendo a vida de solteirão dele, ia para os bailes de carnaval. Isso é uma coisa que também está no livro, essas pequenas histórias. Todo mundo sabe que ele foi jornalista, e nessa época que o pai dele era primeiro-ministro, ele era jornalista do jornal, um dos jornais dos conservadores, tinha 2, tinha o Diário do Rio de Janeiro, tinha a Nação, que era do grupo do pai dele, um jornal sério, discussões políticas, e ele também era cronista social de uma revista chamada Vida Fluminense, tá? E que ele cobria baile de carnaval, ele cobria as festas do Alcazar, então tem crônicas divertidíssimas, ele falando do baile de carnaval, ele falando das apresentações
que meio de striptease lá do Alcazar. Então tem esse lado também. Ele é um personagem muito interessante, que ele tem muitas facetas, tá? Então essa biografia, primeiro, ela traz uma visão biográfica renovada, né? Ou seja, ele não nasce pronto, ele não segue aquele mesmo personagem do começo ao fim, ele vai se construindo, ele erra, ele volta, ele tenta se reinventar, como todos nós, tá? Se reinventa, ele tem muitas inseguranças, ele tem grandes inseguranças, ele tem uma grave insegurança social no início da vida dele, né? Razões que a gente pode falar. E, de qualquer maneira, e também a relação dele com os amigos dele é complicada. Ele é meio bandido com os amigos, ele trai os subordinados, ele diminui o papel do subordinado sempre que ele quer aparecer, sempre como... Então, é um personagem muito complexo. Agora, também é um personagem genial. Tá? Então, também não vamos tirar o mérito. Quer dizer, o fato dele ter arestas também não quer dizer que ele tem atuações que são absolutamente geniais. As duas atuações nas arbitragens são geniais. Na questão do Acre, não só com a Bolívia, isso a gente vai falar sobre isso também, mas também com o Peru, e também tem uma atuação muito interessante. E a vida dele tem outra coisa que é muito legal, que ele é um sujeito que teve um papel protagônico e morou na Europa também por muito tempo, que também é uma coisa interessante. Então, nesses 66 anos de vida, a biografia dele é uma janela para a gente discutir, para a gente acompanhar política externa brasileira e também as relações internacionais desse período todo, quer dizer, que é um momento de mudança, é aquela coisa do Hobsbawm da era dos impérios. Tá? Então, é uma grande mudança na política externa brasileira, no Brasil. O Brasil muda muito, o Brasil nesses 66 anos, ele muda imensamente, e a vida do Paranhos é uma grande janela para discutir isso. E isso, um pouco, a biografia tenta ser um pouco tudo isso de uma maneira um pouco divertida, uma leitura que seja agradável, porque ela tem os dois públicos. Ela e aí eu devo dizer, ela é absolutamente fiel do ponto de vista historiográfico, tudo que eu digo eu sustento e tem documentação, eu não faço nenhuma afirmação que não tenha sustentação. Obviamente que cada um dos debates tem várias vertentes, eu não faço todas as vertentes, porque se perderia, mas isso pode ser trabalhado em discussões acadêmicas, seria o papel. E tem esse lado também da vida do sujeito. Todo mundo que lê uma biografia tem um lado voyeur, né? Que é isso também. E é muito agradável também, muito legal. Então, a biografia é um pouco tudo isso. Então, eu tento, não sei se eu consegui, espero ter conseguido, o leitor julgará, que qualquer livro só termina quando é lido, né? Quem termina o livro é o leitor, e a interpretação do leitor não necessariamente será a mesma do autor, o que é muito legal, tá? Então, é um pouco, eu coloco aí a primeira bola no campo para a gente começar a conversar. Volta a bola. Maravilha, maravilha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir então essa conversa em perguntas mais estruturais sobre os grandes temas da historiografia do Barão do Rio Branco. Vou fazer umas 3 ou 4 perguntas sobre isso e você me responde aí na medida do possível, né? Deixando também um pouquinho de surpresa para os leitores do livro. Afinal de contas, o livro vai sair em menos de um mês, né? Todo mundo vai comprar o livro e tal. Então, você pode ser um pouco Sherazade, né? E não precisa contar tudo, né? Pode falar, não, isso vocês vão ler no livro e tal. Mas temas mais gerais, importantes e úteis para as pessoas que vão fazer a prova do concurso, a maior parte das pessoas que estão nos assistindo aqui, né? O Luiz Cláudio foi também membro, né, da banca de correção do Instituto Rio Branco e estava reclamando comigo a sós, né, principalmente dos recursos, né, que segundo ele é culpa minha, né, que as pessoas fazem os recursos, né, que enchem um pouco o saco. Tá? Ele foi, né, da banca em 2016. Vou fazer algumas perguntas gerais em termos historiográficos, aí você pode apresentar sua visão ou o debate historiográfico, em que medida você concorda ou discorda dos grandes temas historiográficos que eventualmente podem aparecer nas provas do concurso no futuro. E depois a gente entra para a parte mais, digamos assim, micro-história, né? A gente começa a tratar da parte mais anedótica. Eu tenho várias curiosidades, várias dúvidas de coisas que eu tinha vontade em algum momento de pesquisar e que eu tenho certeza absoluta que você já pesquisou, então já me poupa um trabalho enorme, né, sobre coisas importantes da vida do Juca Paranhos, que são divertidas e que eu queria perguntar da vida pessoal, da vida familiar, né, da vida em relação aos companheiros, né, das relações com determinados personagens. Vamos deixar essa parte Ibrahim Suede, já que você mesmo falou que ele foi colunista social, né, numa determinada época, para a parte final. Vamos começar com, né, o Grand Monde, né, as grandes perguntas historiográficas. Uma visão que o Itamaraty
consolidou e que eu acho que quase que contribui um pouco para essa hagiografia, né, dessa genialidade pronta do personagem Juca Paranhos, que teria vindo, né, quase que geneticamente do Visconde do Rio Branco, e ele aplicaria em todas as questões, né, aparece numa interpretação que está presente em uma parte significativa da historiografia que a gente lê, inclusive estudo para o concurso, e que eu acho, não sei, um pouco mal contada e queria saber a sua opinião. Não é? Sempre que se lê textos sobre o Barão do Rio Branco em relação aos nossos vizinhos, ao Paraguai, ao Uruguai, à Argentina, e isso é enfatizado em particular no caso do telegrama número 9, né, com os ebalos, e nas caricaturas que se fizeram na época e que prestaram perfeitamente esse serviço. Afinal de contas, ele também era um excelente manipulador da imprensa nacional, né? De que ele era um indivíduo cordial, que o objetivo dele era criar uma comunidade de países na América do Sul, que ele queria se juntar com a Argentina e com o Chile para defender dos Estados Unidos, para se defender dos Estados Unidos, né? Em que a posição dele era uma posição de grande integracionista. Eu entendo que esse olhar historiográfico presta-se a um problema, claro, do Itamaraty, de integração regional, no momento atual, do Mercosul. Não dá para dizer que o grande patrono da diplomacia brasileira era um expansionista, germanófilo, favorável ao militarismo, como é o que eu acho. Nem a gente pode escrever isso na prova, mas eu queria um pouco a sua opinião sobre esse assunto. Primeiro, esse tema é muito legal. Primeiro, o seguinte, a gente tem que imaginar o Rio Branco é um sujeito extremamente conservador, em todo o sentido dessa palavra. Ele morou 20 e tantos anos na Europa, morou 2 anos nos Estados Unidos, e ele compartilha os valores e compartilha a visão de mundo das elites europeias e elites americanas. E ele tinha uma visão de mundo muito clara. Quer dizer, as relações internacionais, e nisso ele estava certo, eram oligarcas. Quer dizer, as grandes potências organizavam as relações internacionais. Mas ele tinha também uma outra percepção de quem morou e quem assistiu a partilha da África, desde a Europa, quem assistiu a questão da China, a abertura da China. Ou seja, ele tinha uma visão também que, e isso vai explicar uma outra coisa também que é atribuída a ele. Ele tinha uma visão muito clara que as potências organizavam o sistema internacional naquele momento de maneira hierárquica. Tá? Então, você tinha entre as potências um determinado jogo, as potências tinham uma certa hierarquia, essa hierarquia podia mudar no tempo, quer dizer, nesse momento a França estava mais forte, a Alemanha estava mais fraca, isso podia se inverter, mas o jogo delas era o jogo delas. Abaixo disso, digamos, tinha outros países que seriam civilizados, seriam razoavelmente no mesmo jogo, num certo mesmo patamar que essas potências. Então, a relação com esses países funcionaria, digamos assim, muito mais na base do direito, das relações, ou seja, uma relação muito mais, não igual, mas uma relação respeitosa. E você tinha, aí ia caindo. Aí você tinha países, como eles viam as repúblicas, digamos assim, centro-americanas, repúblicas mais organizadas, que aí não, alguém tinha que tomar conta daquilo, alguém tinha que organizar aquele troço, porque aquilo era um problema, porque elas desafiavam regras do sistema. Por exemplo, não pagar a dívida externa. Você não paga a dívida externa, então você não está jogando o jogo. Então eu tenho todo o direito de ir lá invadir. Inclusive a doutrina Monroe, ela é justamente isso. Não, o cara não paga, tudo bem, você não vai invadir, mas eu vou cobrar a dívida para você. Quer dizer, a única coisa que os Estados Unidos queria é que os outros não viessem no quintal deles cobrar a dívida. E o Rio Branco compartilha essa ideia também para a América. Então, digamos, você pode imaginar a ideia de um concerto europeu na cabeça do Rio Branco, que ele meio queria para a Europa, para a América, era um concerto americano, onde os países que ele achava que minimamente eram organizados, e nominalmente Estados Unidos, é claro, o Brasil, que era um país que ele tinha essa ideia. Não, o Brasil hoje está fraco, mas o Brasil sempre foi civilizado. O Brasil é o império, quer dizer, o Brasil é um país de verdade. Então, era o Brasil, o Chile, que desde o império, desde do século XIX, é um país muito organizado, é reconhecido como tal, e a Argentina, que, na virada para o século XX, passa a ser um país muito mais rico que o Brasil, muito mais organizado que o Brasil, um país pujante. Então, a ideia dele era de uma espécie de um concerto americano, que também incluiria o México. Então, por exemplo, ele não quer de maneira nenhuma pensar
em uma reunião de países latino-americanos. Mas ele acha que sim, que pode haver muito diálogo entre essas potências do concerto americano e que elas têm obrigação de manter a ordem, digamos assim, na região, para evitar, inclusive, intervenções estrangeiras, intervenção dos americanos, intervenção dos europeus, porque ele tem essa visão, olha, o imperialismo está seguindo, tem uma hora que eles vão dominar tudo, porque, por exemplo, na África, a África não entrava nem nessa coisa digamos assim, eram a menos. Na África era res nulli, você terra de ninguém. Então, o que não era de nenhum país civilizado, você podia ir lá e tomar. Tá? Então, a visão do Rio Branco era, não, aqui esses países estão organizando o mundo, se a gente não cuidar de se organizar aqui, eles vão começar também a entrar aqui. Então, nós, como as potências do concerto americano, a gente tem a obrigação de organizar a região. Tá? E ele sabia que o Brasil estava enfraquecido, e que naquele momento ele só poderia fazer aquilo em concertação com a Argentina e com o Chile. Então, ele busca algum tipo de coordenação em algum momento. A Argentina não é muito favorável a esse tipo de coisa, mas a visão de mundo dele era esse. Então, ele tem muito essa preocupação. Então, por exemplo, uma outra coisa que é injustamente colocada para ele, essa grande preocupação que ele tinha sobre a imagem do Brasil. Que, é verdade, grande parte disso é uma questão de vaidade. Uma vaidade das elites brasileiras que vinha desde o Império, que ele compartilha, uma vaidade pessoal, mas também é uma visão de relações internacionais. Ou seja, a imagem do Brasil era importante, porque a imagem do Brasil ajudava a situar o Brasil num mundo de relações internacionais onde os tratamentos não eram os mesmos para todo mundo. Quer dizer, cada um recebia um tratamento de acordo com a sua posição no sistema. Então, ele trabalhava também com isso. Então, essa ideia, não, ele era belicoso. Não, no fundo, ele não queria, ele não tinha ideia ele tinha uma ideia que vem já do Império, que o Brasil herdou um grande território e não precisa mais do que aquilo, então ele não quer mais do que aquilo. O que o Brasil quer é o que ele herdou da natureza, que faz parte da identidade, da criação dessa identidade da nação. Tá? Então, ele não tinha essa ideia, ele não era belicoso, se você quiser colocar. Isso é injusto dizer isso dele. Mas ele achava que não, esses países organizados tinham a obrigação de tentar manter a coisa aqui mais ou menos sob controle, porque se a região degringolasse, ia haver intervenções. E isso era ruim para o Brasil também. E ele sabia que o Brasil já não tinha capacidade de intervir sozinho. Por isso, essa ideia de concerto, tá? Que é uma ideia que ele traz justamente do concerto europeu. Ou seja, é muita cara dele aí. Então, a ideia de relações internacionais dele, a ideia do sistema internacional dele, é essa ideia muito do século XIX. Tá? E esse tipo de leitura, você vai conseguir reler as atuações dele, as coisas que ele diz, de uma maneira muito consistente, se você tiver isso em mente. Ele está sempre falando, ele está falando isso por quê? Porque ele não quer que aqui haja confusão. Então, ele por exemplo, ele era contra intervir, digamos, ele era contra uma das coisas que ele queria com a Argentina e com o Chile é evitar que qualquer país servisse de base para grupos, digamos, oposicionistas de outros países. Ou seja, que o Brasil e a Argentina parassem de interferir na política interna do Uruguai, por exemplo. Um ajudar os blancos, outro ajudar os colorados. Não, o que a gente tem que fazer, Brasil e Argentina, é que não haja confusão. Então, a gente tem que lutar para que não haja confusão. A gente não tem que participar, a gente não tem que lutar, digamos assim, por influência nesse país. A gente tem que deixar que eles mais ou menos sigam sem maiores confusões. Então, esse tipo de visão te ajuda a ler toda a atuação dele, política. Tá? E se explica muito pela formação, pela socialização dele. Um outro grande tema que é sempre atribuído quando se estuda Barão do Rio Branco é a questão do americanismo, né? Mas a gente que estuda, lê as fontes e tal, a gente percebe que, na verdade, a posição dele era de grande admirador, a meu ver, não sei se você vai concordar comigo, da Alemanha, né? Me dá a impressão de que ele era um germanófilo. Ele casa a filha dele com um barão alemão, não sei se só porque era um germanófilo, mas em parte também, né? Acho que por outras questões de prestígio, de dinheiro, de grana e tal. É uma história engraçada, né, que o Seixas Corrêa conta no livro dele sobre o Barão em Berlim. E isso, essa coisa germanófila, não sei se você vai concordar, na minha interpretação, tem a ver com um certo fetiche militarista que o Barão tem. Ainda que ele não fosse um expansionista,
nada disso. Eu acho que talvez pelo fato dele ter crescido numa casa onde o pai era militar e que o pai viveu a ascensão social dele, em parte por conta da vinculação às Forças Armadas, ele tinha uma coisa que você percebe, inclusive, nas reminiscências de pessoas que trabalhavam com ele, com uniforme, que ele gostava de uniforme, que ele gostava de ver uniforme. É uma coisa quase freudiana. Não sei o que você pode falar a respeito do americanismo e dessa visão mais ou menos militarista, psicológica do Barão. São dois temas totalmente diferentes. Um é mais pessoal, o outro é mais geral, é verdade. É porque eu gosto dos temas mais pessoais. Primeiro no pessoal. O Rio Branco, você falando uma coisa freudiana, ele só consegue começar a ser alguém na vida, de verdade, depois do pai. Quer dizer, é uma coisa muito freudiana. E o pai foi para o túmulo desesperado. Porque uma coisa que eu conto no livro, que a gente tem que ter muito presente para analisar a psicologia do Rio Branco, que o século XIX é muito diferente do que a gente vive. E eram ainda, no Brasil especialmente, era uma sociedade muito do antigo regime. E a ideia de sucesso não era uma ideia de sucesso como a gente tem hoje, um sucesso muito individualista, meio burguês. Na verdade, a ideia realmente de sucesso é a ideia da família. Porque a ideia do século XIX, das elites brasileiras, são as famílias. As famílias que, por sua posição, por seu passado, por seu prestígio, elas têm o direito e o dever de gerir o Brasil, né? Inclusive, isso explica, por exemplo, essa coisa do voto censitário. A ideia um pouco é por aí também, né? Vota quem tem idade. Tá? Então, o Visconde, que é um sujeito extraordinário, não sei se você sabe, ele era filho ilegítimo. Tá? E a mãe dele teve três companheiros, e só se casou, na verdade, nunca se casou com o pai, que ela era casada com um sujeito, ela se separa do português, ela se separa do português, mas não existia divórcio, então ela continuou casada, e o pai do Visconde nunca se casou com ela, e só reconheceu os filhos quando estava no leito de morte. Tá? Aí ela, inclusive, perde todo o dinheiro para o cunhado, porque o cunhado entra numa briga pela herança, ela morre pobre, né? E ainda tem um filho com um juiz de menores. Né? Ela vai ter Então, o Visconde era um sujeito de família, uma família absolutamente não relevante, nesse sentido, nessa ideia do século XIX, e que era ainda mais filho legítimo, mas um sujeito de grande talento, de imenso talento político, um imenso talento político e grande capacidade. Então, ele consegue uma coisa que pouquíssima gente conseguiu no século XIX, que foi ascender socialmente de maneira extraordinária, uma coisa absolutamente pouco comum. Era uma sociedade muito hierarquizada, uma sociedade que também é muito diferente da sociedade de hoje. Na sociedade do antigo regime, a ideia de que você é igual, isso não vale. A ideia de você é diferente, você é menos, eu sou mais. E você, já que você é menos, você deve ficar no seu lugar. Ou seja, essa ideia das hierarquias dadas do nascimento, então é um sujeito que consegue vencer isso tudo. Mas, apesar dessa coisa fantástica, ele tinha debilidades. Por exemplo, ele nunca foi rico, ele mesmo no final não era rico, você não ficava rico sendo político naquela época, né? Porque os políticos em geral já eram ricos, então, obviamente que ele tinha uma vida confortável, a família dele também. Ele não era rico, ele não tinha grandes capitais, não tinha terras, teria escravos domésticos, mas não tinha escravos. Então, ele não tinha os elementos de poder daquela sociedade. Então, os Paranhos eram os arrivistas. Eles tinham acabado, e isso é muito importante para eles. Aquele mundo está caindo e eles estão chegando na festa, eles estão finalmente indo para a festa, finalmente estão entrando no... E aquele mundo está caindo. E aí isso é muito curioso, porque aí você tem a geração de 1870 que está destruindo aquele mundo, está criticando aquele mundo. O Paranhos, filho, o Rio Branco, que vai ser o Rio Branco depois, é um sujeito que cronologicamente seria da geração de 1870, mas ele é completamente conservador, ele não quer nada, ele quer que aquela sociedade continue indefinidamente, porque finalmente a família dele está chegando. Tá? E aí tem essa coisa também, isso cria para ele também uma coisa muito interessante. Isso vai criar uma certa, digamos assim, um complexo de inferioridade social, tá? Porque eles não têm, então, essa coisa de casar com moça rica. Ele queria casar com uma moça rica e ele queria duas coisas. Primeiro, ele queria dinheiro, queria ter terras, escravos, e depois ele queria, ele e o pai, o pai queria muito que o filho, o Paranhos filho, desse para ele uma coisa a única coisa que ele não conseguiu dar para aquela família, que seria a grande coisa do Paranhos pais, do Visconde,
ter transformado os Paranhos em uma das grandes famílias do Império, que era ter uma ascendência ilustre. Então, a ideia de que o Paranhos Filho tinha que casar com uma moça de boa família era fundamental para, digamos assim, para a psicologia deles todos. E isso vai ser uma carga terrível do Paranhos Filho, porque ele acaba não casando, depois vai casar com a Marie 17 anos depois, e depois ele nunca aceita ela minimamente como uma parceira minimamente igual, mesmo dentro do não relação homem-mulher no século XIX, começo do século XX, ou seja, ele sempre tem muita vergonha social dela. Então, essa ideia da insegurança social do Paranhos é muito interessante. E aí, o Paranhos Filho, desde o início, ele é muito ligado à história militar, ele é muito interessado, então essa coisa, ele tem a visão militarista. Ele terá sido, apesar de não ter produzido obras, ele terá sido um dos sujeitos que mais entendeu de história militar do Brasil na sua idade madura. Ele entendia muito, ele realmente entendia muito, ele tinha muito material, ele era muito pouco propenso a escrever, ele não deixou nenhuma obra. A obra de maior fôlego dele é o Mossé, que ele não assinou, né? A biografia do Pedro II, que sai assinada pelo Rabino de Avignon, né? É a obra de maior fôlego que ele tem, eu considero a melhor obra dele do ponto de vista de historiografia. Então, ele tem toda essa questão da sua psicologia pessoal, né? E aí vai explicar também o entusiasmo dele de casar com a filha com o Barão de Werther, né? Porque ele finalmente estava cumprindo o sonho do pai dele. Tá? Pô, finalmente os Paranhos vão ter uma ascendência ilustre. Aí você vai do casamento, ele passa ali páginas e páginas do caderno falando da família do consogro, né, dos Werther. Então ele é todo contente. Aí ele descobre que os caras são pobres, e aí ele tenta quase acabar com o casamento. Aí o Domício da Gama diz para ele: olha, melhor não, a moça já está com 23 anos, já está numa idade bem madurinha, e não pega bem se essa coisa da moça acabar com o noivado, pega mal, então, se não leva o casamento. Foi um desastre, depois a gente vai falar sobre isso, do Barão de Werther, mas foi todo um desastre. Sobre o americanismo, que é um tema também crucial, que é muito mal manejado pela historiografia brasileira, parte, em grande medida, de Itamaraty, eu não diria, quer dizer, esse tema do americanismo do Paranhos foi muito trabalhado pelos sucessores do Barão no Itamaraty, ou seja, a nossa vontade de ter uma relação especial com os Estados Unidos foi muito atribuída a ele, pelos ministros que se seguiram, o que é mentira, o que é uma falsidade, quer dizer, é uma fantasia. Na verdade, primeiro, dizer uma coisa, eu concordo que ele era germanófilo. Tá? Eu não digo isso no livro, não ponho essa palavra no livro, mas eu concordo. Inclusive, isso vai explicar muito a posição dele no incidente Panther. Tá? Mas isso a gente pode falar sobre isso. Mas, enfim, o americanismo. Primeiro, o americanismo brasileiro ele vem de antes. Tá? Já o manifesto republicano, somos da América, queremos ser americanos. Então, quando vem a República, você tem o Império não tinha uma relação ruim com os Estados Unidos, sempre teve. Tá? Chegou a romper relações com os Estados Unidos durante três vezes durante o Império, as relações estiveram rompidas. Tá? A gente quase chegou a apoiar os confederados, ou seja, há vários incidentes muito complicados na relação Brasil-Estados Unidos e Império. Mas aí, quando vem a República quer aquela coisa, a República quer dizer que inaugurou o mundo de novo. Então, eles partem para uma coisa americanista totalmente desregulada, então quer fazer um acordo que apoia os Estados Unidos muito na reunião pan-americana, coisa que eu trato no livro, num outro livro, tenta fazer um acordo de aliança militar que os Estados Unidos não têm o menor interesse, aí acaba fazendo um acordo de comércio que é um horror para a gente. Salvador de Mendonça vai fazer um acordo que é muito ruim. Ou seja, a gente tem uma virada americanista muito forte, que é parte da identidade da República, dizendo que a República é diferente do Império. Então, a República diz, não, o Império era contra os Estados Unidos, nós estamos a favor. Quando o Rio Branco chega, primeiro ele não tem capacidade de mudar isso. Ele sabe que não vai conseguir mudar isso. Mas ele vai mudar o discurso. Tá? Ele vai mudar o discurso sobre os Estados Unidos, dizendo, que é uma mentira, que essa relação especial com os Estados Unidos vem desde o início.
desde o Império. Que uma das coisas importantes do Rio Branco é que o Rio Branco não só faz a política, como ele vai criar a narrativa sobre a política externa que vai durar muito tempo. Até uma das hoje, coisas né? mais... Historiador de si mesmo. Ele é um historiador de si mesmo. Tá? Então, isso é muito importante. Então, ele refaz essa leitura, dizendo, não, o Brasil e os Estados Unidos são amigos desde sempre. Tá? Mas não quer dizer que ele fosse especialmente amigo dos Estados Unidos. Tá? Ou seja, ele, de alguma maneira, ele se rendeu a uma coisa que era impossível ser diferente naquele momento. A política externa do Rio Branco, a política externa da República Velha, que é a política externa do café, você queira ou não queira. Tá? Então, ele sabe que não vai mudar isso. Ele é um sujeito muito realista. Ele tem erros de avaliação aqui e ali, mas ele é muito realista. Então, ele trabalha bem com a ideia dos Estados Unidos, mas ele, de maneira nenhuma, ele é americanista, mas ele cai em alguns contos. Tá? Então, ele acha, por exemplo, que ele tem essa ideia do concerto americano, então ele acha que os americanos vão ter tanto interesse em apoiar o Brasil, como ele tenta fazer uma troca. Ele acha que os Estados Unidos estão interessados em entrar nessa ideia de concerto. E ele vai quebrar a cara muitas vezes. Tá? Ele vai quebrar a cara na conferência da Haia, né? Ele vai quebrar muita cara, os americanos não estão minimamente interessados, e ele vai quebrar a cara depois. Inclusive, uma coisa que não é dito pela historiografia, ao final da gestão Rio Branco, as relações do Brasil com os Estados Unidos estavam em seu pior ponto em muitas décadas. Tão forte, né? A questão do Chile, né? O governo Taft. A questão das taxas. As relações eram muito ruins. Inclusive, quando morre Joaquim Nabuco, ele deixa a embaixada em Washington quase um ano, por volta de um ano, sem embaixador. Até nomear o Domício. Aí, e o Domício, que tem uma visão muito crítica dos Estados Unidos. Né? Então, essa história da relação especial, primeiro não foi ele que mudou, tá? A relação de Londres, que os Estados Unidos, o Barão mudou a política de Londres para Washington. Não é verdade, quem mudou foi a República. Se você quiser uma pessoa, é o Salvador de Mendonça. Salvador de Mendonça. Inclusive, tem uma citação dele, que é menos conhecida, mas que ele fala de maneira irônica, diz, quando o Rio Branco mandou o Joaquim Nabuco descobrir a América, ela já estava descoberta, cartografada, mapeada, telegrafada. Ele goza também aí. Então, essa virada anterior, o Rio Branco muda o discurso, isso sim ele faz. E a relação em si, depois de um ponto alto, que é a Conferência Interamericana, 1906, a relação de 1906 até 1912, do Barão, a relação vai em picada. A relação, no final, é muito ruim. E o Barão se queixa muito dos Estados Unidos. Tá? O Joaquim Nabuco tem que ficar ali. Joaquim Nabuco não, esse se vendeu a alma aos Estados Unidos com grande empenho. Joaquim Nabuco, eu não sei, muito entusiasmado, eu não digo isso nem falando mal dele, que eu acho um sujeito imensamente generoso, tá? Mas ele entrou num entusiasmo americanista que era muito a cara dele. Né? Mas o Paranhos, no final, ele achava que os Estados Unidos um desastre. Tá? E sim, ele era, de alguma maneira, germanófilo, mas a minha explicação não é tanto pelo militarismo, minha explicação é uma coisa, talvez até pela minha vida diplomática. Você acaba tendo muito apego, muita empatia pelos lugares onde você serviu. Não, isso é sério. E ele serviu na Alemanha num momento muito especial da Alemanha. Estava o Kaiser, Guilherme II, a Alemanha virando uma grande potência, a Alemanha quase chegando em cima da Inglaterra como potência. Ou seja, ele tinha na sala dele uma foto autografada do Kaiser, uma coisa na sala dele. Então, é uma coisa assim, ele tinha... E foi ali também, na Alemanha, que é uma coisa que o Seixas Correia não explora, que ele se deu conta que o Brasil era irrelevante. Quer dizer, ele passa ali quase 2 anos, um pouco menos de 2 anos, e ele não tinha nada a tratar com aqueles caras, porque não dava a menor bola para ele. O governo alemão até achava ele simpático, tudo, mas ele não estava muito interessado. O Brasil não era um player ali. Então, isso vai reforçar várias facetas da interpretação de mundo dele. Primeiro, essa coisa da imagem, quer dizer, é importante você ser considerado um player. Isso não é irrelevante. Quer dizer, a ideia de que a imagem é frescura é bobagem, hoje e sempre. É bobagem. O sistema internacional trabalha isso. Naquele momento era mais importante, porque o sistema era muito mais oligárquico, muito mais hierarquizado, e não tinha nem
essa coisa hoje politicamente correta, que as nações são iguais. Isso não existia. Isso é uma ideia que a conferência da Haia, que sim vai trabalhar isso. Mas antes da Haia, ninguém não achava. As pessoas não achavam, não. Potência é a coisa mais natural que esse tenha mais do que esse. Luiz, você acha que essa ficção historiográfica que o Bradford Burns criou, de aliança não escrita, se deve ao fato de que ele faz uma interpretação baseada nos sucessores do Barão, que constroem esse mito a posteriori? De onde você acha que surgiu esse negócio? Surgiu, enfim, as pessoas escrevem sobre o passado, mas as pessoas escrevem o passado, como você sabe, a partir do seu momento e dos seus leitores do presente. Qual era o contexto em que ele escreve esse livro? Na década de 60, ele vem com uma bolsa da Fundação Ford e tem como um grande americanista, ele tem as portas abertas, ele fala com todo mundo do governo militar, ele é recebido por todo mundo. Então, essa interpretação da aliança não escrita é uma interpretação que reflete muito mais o desejo e a visão de mundo da década de 60, tanto do governo brasileiro como do establishment brasilianista dos Estados Unidos, tá? O establishment conservador brasilianista. Porque essa ideia é uma ideia que ele inventou isso na década de 60, ninguém nunca falou disso. Quer dizer, ninguém inventou. Quer dizer, e aí, obviamente, que ele vai inventar isso a partir de alguma coisa e vai ser muito em cima do discurso dos sucessores do Barão, digamos assim. Por exemplo, o Oswaldo Aranha, um sujeito muito americanista, ele entra na guerra com um discurso muito americanista, mas isso não reflete em nada o final do século XIX e do século XX. Isso reflete a década de 1960. Quer dizer, essa interpretação e essa imagem, que é uma imagem que acabou se firmando, acabou vendendo muito, ela é politicamente motivada. Quer dizer, ela é uma construção, um objetivo. Os acadêmicos são construtores de símbolos. Tá? Eu não digo que ele necessariamente fez isso com malícia, mas o Burns ele vai produzir essa interpretação que é muito boa para a política externa brasileira daquele momento e para o establishment conservador americano também. Então, por aí, inclusive, o grande sucesso dessa interpretação. Ok. Temos uma dúvida aqui, uma pergunta, né, da audiência. Aliás, por favor, façam perguntas para o embaixador e eu vou fazer uma mediação aqui e fazer algumas dessas perguntas. Uma pergunta excelente aqui, né, no questionário, que é a seguinte, né? O senhor considera justo que o Barão, com sua trajetória de vida polêmica, seja mais valorizado que seu pai, o Visconde, um self-made man, trajetória una em comparação aos outros líderes do Império, vindo de famílias abastadas e do direito, que ocupou cargos de destaque sem maiores questionamentos de sua vida pessoal? É uma análise de juízo de valor, assim, né? Por que o Barão, né, tem muito mais relevância do que a figura do Visconde, que teria tido muito mais valor por ter sido justamente alguém que veio de muito mais baixo? Olha, primeiro é o seguinte, eu concordo com o Visconde, eu acho o Visconde extraordinário, como eu já disse antes. Tá? E aí, se você quiser, a vida pessoal do Visconde é muito certinha. Ele casou com a Dona Terezinha, de verdade. A Dona Terezinha era uma mocinha de 13 anos e é um casamento que até o final parece que foi muito, muito bom. A gente vê cartas quando o Visconde vai à Europa e ela fica no Brasil, eles se correspondem e as cartas são muito carinhosas. Então, se vê que é um casamento muito legal, uma relação muito legal. Ao contrário do filho, né? Ao contrário do filho. Paguei muito caro por esse título de baronesa. Comi o pão que o diabo amassou. Então, por aí você pode. E o Visconde tem uma obra política extraordinária. Ele foi primeiro-ministro do gabinete mais longo. Ele tentou fazer uma reforma para manter digamos assim, o regime e não conseguiu, porque a reforma dele veio tarde demais, era limitada demais. O regime monárquico vai cair depois disso. É um dia extraordinário. Agora, a questão moral aí, a questão dessa comparação, eu acho que ela não procede. É o seguinte, a historiografia dá muito espaço para essa coisa da vida pessoal. A historiografia mais moderna. O Viana Filho, que escreve em 59 já é Brasil Bossa Nova, o livro dele é muito em cima dessa história dele com a Marie, enfim, o livro, e que caiu muito mal. A família ficou muito chateada com o Viana Filho. Tá?
Mas, enfim, ele trata muito isso do livro, que eu nem trato tanto. Eu registro, mas eu coloco isso numa clave que eu acho que é adequada. Era isso, ele foi um péssimo marido, mas era um bom pai. Mas é o seguinte, daí para cá, um pouco o folclore é que a vida dele foi difícil porque ele era boêmio, ele era bandido, isso todo, que ele tratava mal a mulher, então que a vida dele, que ele não prestava. Na verdade, eu acho uma explicação ruim. Porque, por exemplo, quando o pai dele cai e ele deixa de ser deputado, ele tenta arranjar ele precisava de emprego público, porque ele não tinha dinheiro, sustentava já a mulher e o filho, que não era amante e o filho naquele momento, ela já estava grávida de novo, então ele ia ter 2 filhos, ele não tinha emprego. Então ele fica muito desesperado ali e o imperador não quer nomeá-lo cônsul, que era um cargo muito rendoso. E não quer nomeá-lo porque o imperador era muito carola e conhecia a história dele. Isso é tudo verdade. Mas ao outro lado disso, que as pessoas não dizem, que é o seguinte: o problema dele não era ser boêmio. O problema dele é que ele não tinha nem terras nem escravos. Ele não tinha os elementos de poder daquela sociedade. Porque as demais pessoas, os interlocutores dele, que estavam numa situação de, digamos assim, em geral eram fazendeiros, filhos de fazendeiros. Né? Então, digamos, o sujeito era liberal, subia um gabinete conservador, ele ia para a fazenda dele e esperava voltar aos liberais. Porque ele sabia que naquela sociedade os interesses cruciais dele estavam defendidos, tivesse conservadores e liberais. Então, o jogo. E eles não tinham essa capacidade como família. Então, naquele momento, eles muito se desesperam. Não, ele teve os problemas que teve por causa da questão moral. Não, porque certamente, se ele era boêmio, ele não seria o mais boêmio daquele momento. Quer dizer, ele estava ali no jogo das pessoas, daquela classe social, daquele meio, e ele não seria tão diferente dos demais. Tá? Então, isso é uma coisa para se manter. Agora, a questão de se um foi mais do que o outro. Eu acho que a grande chave, e isso eu exploro muito nesse livro Dia que é Diário Carnaval, a grande chave para entender a força do Rio Branco, filho do Barão, como personagem, inclusive como um founding father, um pai fundador da nação brasileira 100 anos depois, é que ele tratou da questão, ele fecha o território. E o território é uma coisa básica do mito da nação brasileira. Quer dizer, a nação, como a nação não tinha uma história comum, como a nação era muito dividida, as pessoas, enfim, no antigo regime, você não falava da ideia de cidadania, era difícil você falar de uma brasilidade, o mito, você constrói a nação a partir dessa ideia do território. E o Rio Branco vai recuperar isso, vai fechar isso. Então, o Rio Branco vai ficar muito ligado a isso. E também é o seguinte, o Rio Branco viveu num momento diferente, onde você tinha a imprensa era muito mais ativa, e ele conseguiu criar para ele uma persona muito mais divertida que o pai. Até por esse lado bandido, até pelo lado das coisas do jornal. Então, ele acaba sendo um sujeito imensamente mais popular que o pai. Né? Então, eu acho que a explicação seria por aí. Eu não diria que você pode dizer um é mais do que o outro. Isso não cabe em história. Tá? Mas eu acho que você deve comparar as coisas nos seus contextos. Antes de entrarmos, então, na parte mais anedótica, né, nas fofocas da vida pessoal do Barão, né, que são tão divertidas, uma última pergunta de grandes temas, aí, que é uma pergunta do Henrique Melo. Parece que o Barão tinha muito pouca margem de manobra na questão do Acre. É possível dizer que ele não pôde ser mais assertivo com relação à Bolívia por receio de uma intervenção dos Estados Unidos? E aí eu incluo na pergunta do Henrique uma dúvida. Na verdade, é uma questão de convicção. Né? Não sei se as suas pesquisas chegaram a esse ponto, mas com certeza você passou por esse assunto. Ele sabia do mapa da linha verde ou ele não sabia do mapa da linha verde? Tá, primeiro os Estados Unidos. Olha, não a Bolívia, mas o Peru tentou chamar os Estados Unidos para a questão, a Bolívia em algum menos, mas o Peru tentou, e os Estados Unidos não se interessaram. Os Estados Unidos não estavam interessados nessa questão, depois que resolveram a questão do Bolivian Syndicate. Na hora que foram lá e pagaram lá o dinheiro para o sujeito do Bolivian Syndicate, os Estados Unidos não estava minimamente interessado, não se interessou, não é por aí. Tá? Ele tinha pouca margem de manobra por outras razões. Isso eu vou explicar muito no livro, é muito longo aqui, para eu também explicar isso. Excelente. Mas era uma grande questão de política interna. O que acontecia?
o governo do estado do Amazonas, porque ganhava os impostos da borracha, porque naquele momento o imposto de importação era do Estado federal e os impostos de exportação eram dos governos estaduais. Então, a borracha era a mina de ouro do governo do estado do Amazonas. Então, se o Acre virasse boliviano, o governo do estado do Amazonas cairia à falência. Então, isso é uma coisa crucial. Então, o governo do estado do Amazonas, enfim, incentivou claramente a invasão do Acre, da Bolívia, porque aquele território era boliviano, né? Então, isso é uma coisa clara. Então, você tinha... Era um problema muito complicado internamente. Para complicar mais, você tinha as interpretações do Rui Barbosa, foi um sujeito muito ativo, depois até por isso ele vai sair da arbitragem, porque ele tenta impor uma visão dele. Você tinha a questão dos que achavam que tinha que levar para a arbitragem, porque ganhava. Pô, a gente ganhou da França, a gente ganhou da Argentina, a gente ganhou ele da Trindade da Inglaterra. Pô, por que a gente está se preocupando aqui com a arbitragem com a Bolívia? Que é uma visão idiota, né? É uma visão, inclusive, preconceituosa. Né? Então, o Rio Branco teve que trabalhar muitas coisas. Inclusive, aí uma das coisas que eu trabalho no livro também, ele tem um momento que ele se assusta, que ele acha que o tratado, apesar de tudo, vai ser reprovado no Congresso. E um dos argumentos para reprovar no Congresso é que não adiantava discutir com a Bolívia, porque o terreno também, o Acre inteiro também era disputado pelo Peru. Então, você podia ganhar da Bolívia e depois ter que comprar tudo do Peru igual. Ou seja, aqueles 2 milhões de libras, a ferrovia, os terrenos que você tinha dado tudo de graça porque você negociou com o dono errado. Né? Só que o Rio Branco está com medo de que a coisa não resolva no Congresso, que o Tratado de Petrópolis seja aprovado, e ele diz publicamente, não, com o Peru não tem problema. Nosso direito, aí não tem problema. E aí ele criou um problema gravíssimo para ele. Porque depois ele teve que negociar com o Peru e não tinha mais nenhuma margem de manobra interna. Né? Porque qualquer concessão que ele fizesse para o Peru seria uma derrota política extraordinária. Né? E aí, com o Peru, a negociação durou 5 anos, a gente esteve à beira da guerra, que seria uma guerra muitíssimo mais complicada do que uma guerra com a Bolívia. Uma guerra naval? Naval e pela Amazônia também. Inclusive, uma coisa que pouca gente sabe, eu acho que basicamente nenhum biógrafo colocou, ele chegou a fazer um acordo militar secreto com o Equador para atacar militarmente o Peru, pelos dois lados. Né? Naquele momento, ele faz um acordo de limites com o Peru, com o Equador, que faz um acordo de limites, dizendo se tiver limite, o limite vai ser esse. E ele faz também um acordo secreto de aliança militar. Tá? Então, a hipótese de guerra com o Peru foi fortíssima, foi uma coisa que eu trato bastante. De alguma maneira, ele, digamos assim, por uma falha dele, ou seja, como ele se assustou ali, ele criou uma situação que, para ele mesmo, politicamente, foi muito complicada. Tá? Então, isso é uma coisa interessante. Sobre o mapa da linha verde, claro que ele sabia. Evidente que ele sabia, não tem nenhuma dúvida que ele sabia. Primeiro é o seguinte, um outro sujeito que eu estudo é o Eduardo da Ponte Ribeiro. O Eduardo da Ponte Ribeiro, entre várias coisas, ele fez um catálogo da Mapoteca, que é datado de 1886. É impossível que ele não conhecesse o catálogo da Mapoteca, onde está lá, mapa da fronteira do Brasil com a Bolívia, tarará, tarará. É impossível que ele não conhecesse. Além do que, o próprio Eduardo da Ponte Ribeiro também tinha também um parecer sobre a fronteira, que também ele conhecia. Ali foi bandidice mesmo. Quer dizer, no momento que convinha esconder o documento, ele escondeu, no momento que convinha aparecer com o documento, ele apareceu com o documento. Né? E ainda por cima acusou o Cabo Frio de ter escondido o documento dele. Né? E o Cabo Frio acolheu perfeitamente. Né? Eu já estava morto também. O Cabo Frio já estava bem velhinho ali. Né? Morre em 1907, né, o Visconde Cabo Frio. Morre em 7, sim. 1907. Essa relação que ele tinha com o Cabo Frio, quer dizer, o Cabo Frio conhecia ele menino, criança, né? E ele virou chefe do Cabo Frio quando assumiu, né? É uma relação que não era muito fácil, imagino, né? Devia ser dos colaboradores o único sobre o qual ele não podia ter aquele poder solar e absoluto, né? Não, primeiro, o Cabo Frio foi o diretor-geral, ou seja, o número 2 do Ministério. 65. Em 69 ele começa a ser, aí ele vai numa missão a Buenos Aires, justamente para tratar do
também Tratado da Fronteira. Então, o Cabo Frio era um grande especialista das relações com a Bolívia. Tá? Com a Bolívia, não, desculpa, com a Argentina. Tá? Então, tem aquela história das medalhas, quando o Rio Branco vai para São Petersburgo, que esquece de colocar o Cabo Frio na lista, isso pode ser, mas a questão grave dele com o Cabo Frio não é essa. Quando tem a arbitragem sobre a Argentina, que ele vai para os Estados Unidos, o Cabo Frio que tinha preparado a resposta, ele tinha preparado a defesa brasileira. Então, tinha uma defesa feita pelo Cabo Frio, que era considerado o grande especialista em relações com a Argentina, e tinha escrito um livro sobre as fronteiras com a Argentina. Então, o Cabo Frio tinha mandado para o antecessor, o Aguiar de Andrada, para o antecessor do Rio Branco, não, você apresenta isso aqui, um texto fechado. Então, o Aguiar de Andrada contratou lá o advogado, tentou mudar, e o Rio Branco não queria apresentar aquele texto. Aí acabou não apresentando. Mas, ao não apresentar aquele texto e ganhar, isso terá criado, do ponto de vista do Cabo Frio, um horror ao Rio Branco, de quem ele já não gostava muito, na verdade. Tá? Agora, o Cabo Frio é um sujeito que sobreviveu à República, sendo o segundo. E no início da República você tem muitos ministros, e ele continua sendo sempre o diretor-geral. E, inclusive, o Cabo Frio, na Revolta da Armada, o Floriano Peixoto tinha muito respeito pelo Cabo Frio. Então, o Cabo Frio é um sujeito muito importante. O próprio Itamaraty também, que não chamava Itamaraty, vai chamar Itamaraty só com a República, como você sabe. Né? Então, mas a relação ruim dele, ou seja, por que a relação era difícil? É muito menos essas pequenas historinhas, mas muito mais essa questão da arbitragem. Quer dizer, o sujeito é o grande especialista, prepara uma defesa. Vai lá outro e ganha. E ganha. Né? E vira um grande herói. Quer dizer, isso terá sido do Cabo Frio uma coisa horrorosa. E com o Oliveira Lima, Luiz, o que você acha que era a má vontade do Oliveira Lima? A minha hipótese é que o Oliveira Lima desejava ser o chanceler ou desejava ser alguém que fizesse a grande politique, enquanto que o Barão desejava ser um historiador do mesmo nível do Oliveira Lima. Então, um tinha um pouco inveja do outro. Mas pode ser que essa minha visão seja um pouco simplista. Na sua pesquisa você consiga perceber por que eles tinham tantas arestas assim. Primeiro, o seguinte, em algum momento eles foram amigos. Acho que a partir de 1888 o Oliveira Lima começa a se corresponder com o Rio Branco. E o Oliveira Lima está lá em Londres quando morre o Sousa Correia, que era muito amigo do Rio Branco, ele fica encarregado. Ele que dá notícia para o Rio Branco está em Berna, isso em 1899, que o Sousa Correia morreu. Eles têm uma relação boa, eles são amigos em determinado momento. Amigos, ainda que muito mais amigos por carta, mas eles são amigos. E o que acontece? No final do governo do Campos Salles, o Oliveira Lima está no Japão, que é uma coisa muito perdida, está perdido no Japão, e também ele encaixou, ele não tinha essa coisa toda na diplomacia, ele não tinha esse peso todo, está lá no Japão, mas aí ele ainda no Campos Salles, ele é removido. Peso ele tinha, ele menos gordo. Mas ele é removido para o Peru. Então ele está removido. Quando o Rio Branco assume o ministério, Oliveira Lima está ainda no Japão e é removido para o Peru. Ou seja, ele já está designado para ser ministro do Peru. Aí o Rio Branco chega, o Peru vai ser uma coisa muito importante. O Rio Branco sabe disso, porque é parte da discussão do Acre. Então o Rio Branco, de alguma maneira, achou ótimo que o Oliveira Lima tivesse ido para o Peru. Só que o Oliveira Lima tinha outras ideias. O Oliveira Lima queria ir para os Estados Unidos, ser ministro dos Estados Unidos, ou queria ir para a Europa. Ele não queria ir para o Peru de jeito nenhum. Inclusive, tem a história de que ele foi se queixar para o Cabo Frio, e o Cabo Frio, que aparentemente era amigo dele, disse, não, Peru só no prato e com batatas. Né? Ou seja, ele não queria ir para o Peru de maneira nenhuma. Então, o que acontece? O Rio Branco está com pressa que ele vá para o Peru, que ele chegue no Peru, porque o Peru é uma peça importante. Então, ele escreve para o Oliveira Lima, vai imediatamente para o Peru. O Oliveira Lima já tinha escrito para o Joaquim Nabuco e para um monte de gente, dizendo que ele não queria ir para o Peru para falarem para o Paranhos, para o Rio Branco, e não estava interessado
e queria que ele fosse. E aí, de qualquer maneira, ele responde: estou indo, então estou indo para Lima, vou por Lisboa, de Lisboa do Japão vou para Lisboa, de Lisboa vou para o Rio de Janeiro, pego as instruções que Vossa Excelência me der e vou para Lima. Mas eu gostaria de outro posto, eu gostaria de uma coisa assim. Aí o Oliveira Lima se dirige para Lisboa, só que em vez de ele ir para o Rio de Janeiro, ele começa um périplo pela Europa. Aí vai para Madrid, a irmã dele era casada com o bicho de Madrid, vai para a Itália, se encontra com o Nabucco, ele começa a passear pela Europa. E o Rio Branco não sabe onde é que ele está. Aí o Rio Branco manda uma carta: olha, onde é que você está? A Lisboa, aí a carta acaba se encontrando ele, acho que nesse momento ele estava em Madrid, dizendo: olha, você tem que se apresentar logo. Você tem que se apresentar logo, porque esse assunto aqui é importante. E aí o Rio Branco endurece na carta: olha, se você não se apresentar logo, tiver algum problema para vir, não precisa vir. Mas eu não vou ter outro posto para dar para você. E o Oliveira Lima fica... Puto. É essa palavra que eu ia usar, mas eu não queria usar essa palavra. Ele fica absolutamente irado com a história, né? Que diabo é isso? E aí ele não responde duramente ao Rio Branco, mas ele também não chega só muito depois. Aí o que acontece? Aí o Rio Branco nisso ficou furioso com ele, aí decidiu que, em vez dele, e aí o Domício, que acaba indo, o Domício da Gama acaba sendo que ele manda para o Peru, e o Oliveira Lima chega no Rio de Janeiro e o Rio Branco deixa ele na geladeira. Aí ele passou 6 meses na geladeira, aí as brigas pioram, porque o Oliveira Lima vai assumir a Academia Brasileira de Letras, fazer o discurso dele e ataca o Rio Branco no discurso dele da Academia de Letras, a relação vai para o vinagre, e aí no final o Rio Branco diz que ele não vai mais para Lima, e oferece Caracas, que era considerado pior que Lima nesse momento, né? E o Oliveira Lima esperneia, mas acaba aceitando, né? Então, nisso, o Oliveira Lima demorou quase 2 anos entre sair de Tóquio e chegar a Caracas, o posto seguinte dele. Quer dizer, é um dos trânsitos mais longos da história da diplomacia mundial, não só brasileira, né? E a relação daí para frente azedou completamente. Tem uma carta do Oliveira Lima, logo que ele chega em Caracas, para o Machado de Assis, que ele fala: não, ele achava que o Rio Branco estava caindo, que não ia continuar no ministério. Não, eu já não espero nada, eu só espero do Rio Branco, eu só espero uma coisa: vingança. Aí daí não, vingança não, desforra é a palavra que ele usa. Então está no livro essa historinha, mas a explicação para a desavença deles é muito mais por aí. Aí, obviamente, também você tem esse substrato que um é o historiador que o outro queria ser e o outro era o político, o estadista que o outro queria ser. Então tem essa coisa, mas tem o ponto de vista objetivo foi isso, a causa objetiva. Na biografia que a Ângela Alonso escreveu sobre o Joaquim Nabuco, ela sugere um episódio que eu achei interessante, né, que eu queria que você comentasse, que em 1906, durante a terceira Conferência Interamericana aqui no Rio de Janeiro, no Palácio Monroe, quando acaba a conferência, o Nabuco vai a Minas Gerais. Você lembra desse episódio? E ele vai a Minas Gerais, segundo a Ângela Alonso, em parte para tentar negociar com o novo presidente da República eleito, um mineiro, o lugar do Rio Branco, o cargo do Rio Branco. Você diz que, na biografia, você conta algumas canalices, né, que o Rio Branco teria feito com os amigos. Né, momentos em que ele não foi exatamente assim muito leal em termos de amigos, em que ele sacaneava os amigos, os colaboradores, etc. Né? Nesse caso, a Ângela Alonso está sugerindo um outro episódio, né, que é o episódio da sucessão, né, que em 1906 não necessariamente era óbvio de que o ministro que tinha ficado 4 anos, o Olinto de Magalhães também tinha ficado 4 anos, e que teria um outro ministro, naturalmente. Né? O próprio Rio Branco teria dito, né, que talvez... Né, exatamente. E queria que você comentasse, em parte, esse episódio particular, né, dessas canalices, ou citasse outros exemplos, né, de canalices mútuas aí, mas também o fato de que me parece que ele se torna, em determinado momento, um talentoso articulador de política interna, a ponto de conseguir se manter em 3 transições presidenciais sucessivas e se tornar uma espécie de kingmaker nas eleições de 1910, ungindo o Marechal Hermes da Fonseca contra o seu...
contra o seu amigo, Rui Barbosa, né? Contra o seu, sei lá, calouro, né? Na faculdade, né? O Rui Barbosa. E isso eu acho que seria interessante, né? A perspectiva da política interna do Rio Branco. O Rio Branco como agente de política interna. O que você pode comentar sobre isso? Eles são das grandes coisas novas do livro. Tá? A participação do Rio Branco na política interna é um assunto que eu trato muito no livro. Inclusive o episódio da eleição do Hermes, né? E a história de que convida o Rio Branco para ser candidato, ele não quer, porque ele só pensa na política externa. Isso tudo é mentira. Óbvio, isso tudo é mentira. Isso não funcionava assim. Né? Então, esse tema da política interna é um tema que eu trato muito, tem muitos episódios. Em algum momento ele é considerado, a própria imprensa diz que ele é, digamos, um pouco a figura atrás do trono, né, do Hermes, tá? E se desgasta muito na eleição do Hermes, ele tem um desgaste pessoal grande aí também, né, porque o hermismo foi uma eleição competitiva dentro dos padrões da Primeira República, né? Mas ele se desgasta bastante, mas eu entendo, eu deixo isso mais ou menos claro no livro, que ele queria se colocar como sucessor do Hermes. O Hermes estava refazendo os governadores, porque você se elegia a partir dos governadores, das elites regionais. Então, a política salvacionista do Hermes, que tem aquela coisa do bombardeio da Bahia, essa coisa toda, era uma maneira do Hermes, ele estava tentando refazer a política interna para criar condições, inclusive, para fazer seu sucessor, e provavelmente seria o Rio Branco. Tá? E o Rio Branco estava se posicionando para isso, e ele não quis se posicionar, justamente, ele não quis aceitar o papel que o Hermes acabou aceitando, porque ele achou que ali ele não ganhava. Porque, na verdade, no momento que oferecem, morre o candidato que ia ser, né? Você sabe da história. Então, sim, ia competir contra um candidato que ele achava que ele não ia ganhar, então ele não aceita a candidatura e fica ali, e depois ele fica esperando. Tá? Então, esse tema, a gente não teria tempo aqui para guardar isso tudo, ele é um grande agente da política interna brasileira. Tá? Então, isso é um dos outros mitos, que é uma coisa que eu também falo muito do livro, que é importante, a questão da completa separação da política interna da política externa. Isso é mentira, isso não existe. Tá? Isso não poderia existir em termos de política. Quer dizer, se a política externa estiver em algum momento muito separada da política interna, um dos dois tem que mudar, e provavelmente será a política externa. Tá? Então, não é bem assim, isso não pode ser nem em termos teóricos. Tá? Então, não é bem assim. Sobre a questão da sucessão do Rodrigues Alves, né? O Joaquim Nabuco. O Joaquim Nabuco, sim, foi um grande candidato. Inclusive, uma coisa que não é muito dito, quando o Joaquim Nabuco vem para a conferência de 1906, ele chega em campanha. Tá? Ele chega pelo Recife, ele é recebido com grandes... Ele vai de Washington a Nova York, para Londres, de Londres para Lisboa, vai para Recife, ele é recebido em grandes festas, ele passa pela Bahia, é recebido em grandes festas, e ele participa do Rio de Janeiro, ele também é recebido com grandes festas. Então, por exemplo, logo que ele chega antes da conferência comercial, ele chega um pouco antes, há uma grande festa em que praticamente estão lançando ele como candidato, que vai toda a classe política brasileira, com uma grande ausência, que não vai nesse encontro, é o Rio Branco. Tá? E é nessa ocasião que ele diz que o Brasil, como é que a política, o Brasil só pode ter uma política americanista, porque nenhuma outra, não pode ter nenhuma outra. Tem uma citação, que eu não estou me lembrando assim da citação completa, mas tem uma citação famosa que é nesse contexto. É uma festa que meio estão quase lançando ele. Mas aí quem, na verdade, vai vetar o Nabuco vai ser o Pinheiro Machado, que é um homem forte nesse momento. Tá? E que, se o Pinheiro Machado foi contra o Tratado de Petrópolis, na verdade, por causa do Assis Brasil, também é uma outra explicação que eu faço no livro, porque quem votou contra o Tratado de Petrópolis? Basicamente, a bancada gaúcha e o parte da bancada de Mato Grosso. A bancada de Mato Grosso você tem explicações, se bem que o governador de Mato Grosso estava a favor do tratado, mas como é que você explica a bancada gaúcha? Você explica por quê? Porque o Pinheiro Machado não queria que o Assis Brasil voltasse para a política gaúcha, ainda mais tendo sido um dos ganhadores. Né?
E aí o Pinheiro Machado se opõe ao Tratado de Petrópolis, mas aí, nesse final do governo Rodrigues Alves, ele já está de bem com o Rio Branco e se opõe ao Nabucco. Tá? E é muita explicação, é muito por aí, mas o Rio Branco também fez por merecer. A ideia também é uma outra ideia muito vendida, que o Rio Branco está sempre na dele, ele está sempre quietinho, lendo os livros dele, ele não quer nada, está ali feliz, e as pessoas vão bater na porta dele para pedir que ele seja o advogado do Brasil, vão bater na porta dele para ele ser ministro, vão bater na porta. Não é verdade. Ele praticamente, em todos esses casos, ele cavou as coisas. Tá? Então, é uma coisa que eu também trabalho. Quer dizer, você tem que ver isso. Não que ele não tenha os méritos, ele tem todos os méritos. Mas e também não tem nada de legítimo de ele buscar se posicionar. Mas a ideia de que ele não se posicionava é um erro brutal, é uma coisa que não faz nenhum sentido. Tá? Então, isso também é uma das coisas do livro. Você com certeza leu o artigo do Mourão sobre o Prêmio Nobel. Você concorda com a interpretação do Mourão? Você acha que... Concordo. Foi um tema de política interna que, na verdade, a oposição, quem propõe ele para o Prêmio Nobel é um jornalista, o Medeiros de Albuquerque, que tinha um jornal que, naquele momento, estava apoiando o Rio Branco, e o Rio Branco acaba não querendo, né? Porque o que ele não queria ser associado ao grupo esse jornal e esse grupo que estava querendo promover a candidatura dele, porque ele queria continuar a ficar de bem com Hermes. Esse pessoal era a oposição do Hermes, então ele não queria se associar a essa gente. E esses caras fizeram isso por intriga, de propósito? O Rio Branco era um sujeito popular. Na verdade, eles queriam atrair o Rio Branco também. É um jogo de política interna. Você queria atrair o Rio Branco para a causa deles, digamos assim. Eles queriam ter o Rio Branco jogando com eles. E aí ele não entra nisso, o Rio Branco não entra nisso, porque ele quer continuar bem com o Hermes, né? E recusa, e aí o jornal que chamava À Noite, eu acho, o jornal passa a cair de pau no Rio Branco. Tá? Então, tudo são jogos de política. Tá? Então, porque o Prêmio Nobel... o Prêmio Nobel, nesse momento, também não tem essa relevância toda que teria hoje, né? Imagino que... De qualquer maneira, ele enfim, é estranho você explicar uma pessoa vaidosa como é o Rio Branco, ter recusando um prêmio desse. não quer, não sou candidato. Então, a explicação é uma explicação de política interna que o Mourão insinua a explicação. Ele não dá a explicação. Ele não é... No meu livro, eu explico e dou a explicação. Né? Ou seja, a explicação é por aí. Contribui um pouco com a tese de que você acha que ele seria o sucessor do Hermes, então é óbvio que ele não podia ficar mal com o Hermes de jeito nenhum, né? A minha tese estava muito longe ainda da eleição do sucessor do Hermes, que vai ser muito mais complicada, mas a minha tese é que ele ele queria ser o candidato do Hermes, tá? Que ele achava que o Hermes ia conseguir reconstituir a política dos governadores a favor dele e que ele acabaria impondo um candidato e que poderia ser ele, Rio Branco, por que não? Tá? Com quem ele tinha uma relação boa e que ele tinha ajudado a eleição do Hermes. Então, ele achava que por aí tinha jogo. Tá? Então, essa é a minha tese. Mas, obviamente, que ele morreu muito antes disso. Temos uma pergunta aqui nos questionários que fala assim: o Recupero cita que com o desaparecimento do Barão do Rio Branco, a política externa brasileira volta à mediocridade. A interpretação um pouco radical do que o Recupero fala, mas de um modo geral isso está presente na historiografia mesmo. Você acredita que o Barão não soube passar o bastão ou formar os seus sucessores? Né? O que você acha? Olha, atribuir ele esse tipo de culpa, eu acho que não cabe. Quer dizer, ele tinha, por exemplo, ele é um sujeito que forma o Domício da Gama, que vai ser chanceler. Né? Então, se o Domício da Gama é alguém na política e na diplomacia, ele deve tudo ao Rio Branco. Graças ao Barão. Então, o Rio Branco tinha uma equipe de colaboradores qualificados. Discípulos, mais do que colaboradores qualificados, discípulos. Né? Então, eu não acho que essa crítica proceda. Eu acho que muito mais, e também é o seguinte, outra coisa que também é um dos mitos que se cria. Não, o Barão tinha toda a autonomia do mundo. Então, o Itamaraty tinha toda a autonomia do mundo. Não é verdade. Primeiro, nem o Barão tinha toda a autonomia do mundo. Tá? Quando o Barão chega, em 1902, até o final do governo Rodrigues Alves, o Rodrigues Alves manda muito.
o Tratado de Petrópolis ele tinha que discutir com o Rodrigues Alves a negociação que ele estava fazendo e, às vezes, em reunião de gabinete. Então, ele não tinha essa autonomia toda. Tá? Então, o Rodrigues Alves mandou essa suposta autonomia do Rio Branco na política externa, ela é um factoide. Tá? E aí você vai dizer, não, tudo bem, então Rodrigues Alves não. Mas não é bem assim, por exemplo, mesmo o Tratado de Retificação dos Limites com o Uruguai, que é 1909, o Rio Branco só assume algum tipo de compromisso depois de consultar o Pinheiro Machado. Quando com o Uruguai, você está falando do Tratado com o Uruguai? Retificação com o Uruguai, que é 1909. Né? Ou seja, nós estamos falando de 1909, o Rio Branco já é chanceler há muito tempo. E ele só assume compromisso depois que o Pinheiro Machado topa. Tá? Então, essa autonomia, e aí você vai pensar isso depois, já não, então os sucessores do Barão. Já bem, por exemplo, essa questão da Liga das Nações, que foi um grande erro de externa, a gente conduziu isso muito mal, tem muito mais a ver com os presidentes do que com os chanceleres. Tá? Então, a política externa se mediocrizou? Não, primeiro era mais ou menos o que era, né? E depois, enfim, o Barão constrói uma persona para si. Tudo tem, as duas coisas têm que ser relativizadas. Tá? Não só o papel do Barão, né? Como também a falta de espaço da política. Ou seja, não procede essa interpretação. Eu não diria assim. Você concorda que o Tratado de 1909 com o Uruguai é, segundo o Doracioto, uma tentativa de restabelecer um equilíbrio na região ali depois do golpe na Argentina, pró-Argentina no Paraguai? Você acha que tem essa... Não? Não, eu acho que é menos do que isso. Primeiro, a ideia de restabelecer um equilíbrio. Primeiro, o Doracioto tem essa ideia da tese que o Rio Branco buscava hegemonia compartida. Isso não existe. Hegemonia é hegemonia. Ou você tem ou você não tem. Ele não buscava compartilhar hegemonia. Ele tinha, sim, essa ideia de concerto. Tá? Que o Brasil não tinha tanto poder ali, ele tinha que se entender ali. E na questão do Uruguai, no fundo, primeiro, eu acho que ele tinha uma visão. Aí juntam-se duas coisas, que era a questão das fronteiras secas. Tá? Ele vai mudar o tratado porque, pelo Tratado de 1851, a fronteira do Uruguai acabava na beira do rio, na beira da Lagoa Mirim. Quer dizer, você botasse o pé na água já era Brasil. Brasil. Né? Agora, isso também era a mesma coisa no Rio da Prata. A Argentina que tinha essa tese também, que o Uruguai não teria direito às águas do Rio da Prata. Então, se o Uruguai botasse o pé na água do Rio da Prata, já estava na Argentina. Só que isso tinha uma repercussão imensa, porque se a Argentina tivesse o domínio sozinha das águas do Rio da Prata, ela controlava a entrada do rio. Ela regulava a entrada do rio. Então, do ponto de vista de política, era um preço baixo a pagar. Você dar o condomínio da Lagoa Mirim e dividir ali o Rio Jaguarão. E a Argentina tem a possibilidade do acesso em termos de negociação. Muito bom. Criar esse irritante para a Argentina. E funcionou perfeitamente, né? Porque a Argentina não muda em 1910. Funcionou perfeitamente. Funcionou perfeitamente, mas naquele momento não. E naquele momento a relação também com a Argentina era muito complicada. Tá? Então, eu acho que se explica muito mais por aí do que um desejo de reequilíbrio. Eu acho que aí eu discordo totalmente do Doracioto. Acho que ele tem uma visão que não funciona. Você pode, a gente já está chegando aqui na parte final, né? Você pode contar para a gente alguns episódios da canalice do Juca Paranhos, assim, momentos em que ele não foi exatamente assim o grande homem que se espera dele? 2 ou 3 episódios. Não. Enfim, primeiro a questão do... Falando de várias coisas. Ele tinha, primeiro, as histórias da juventude são engraçadas. Ele tem um momento que ele vai, quando ele está fazendo a viagem dele para a Europa, ele vai jogar no cassino, que também a historiografia diz que ele vai para a Europa ver os monumentos, comprar livros, que ele... Não, ele foi para a Europa cair na gandaia. Quer dizer, ele visitou o Moulin Rouge, ele caía na gandaia. E aí uma das coisas, por exemplo, ele foi jogar no cassino de Monte Carlo. Sorte ele tinha ganho na loteria. Não, e ganhou um dinheirão. Ele ganhou um dinheirão, aí saiu do cassino, ele estava hospedado no início, saiu do cassino cheio de dinheiro, e dinheiro no bolso, e aí ia pegar o trem para Nice e encontrou 2 brasileiras. Segundo ele, é uma história que ele conta para o filho. Então a gente tem que dar o desconto da história. Então, segundo ele conta para o filho, ele encontrou essas 2 brasileiras
ele cheio de dinheiro, saindo do cassino, cheio de dinheiro, encontrou ali na estação de trem e elas convenceram ele para voltar para o cassino, para dar sorte a elas. E aí ele conta para o filho, no dia seguinte eu fiquei só com a passagem de trem para Nice. Quer dizer, se ele voltou para o cassino, se ele foi para outro lugar com as moças, eu não tenho a menor ideia. Mas eu acho que ele conta isso para o Raul? Ele conta para o Raul. E o Raul conta isso? E o Raul conta isso, obviamente, com a versão de que ele perdeu, porque voltou para o cassino e perdeu o dinheiro de jogar. Ele também tem uma história que, ele, como todo mundo sabe, ele fez 4 anos de faculdade em São Paulo, depois se mudou para o Recife. Boa, né? Que era uma coisa mais ou menos comum, então, mas era mais ou menos comum, mas em geral tinha uma razão. Por exemplo, o Rui Barbosa fez o contrário. O Rui Barbosa começou a faculdade no Recife e não em São Paulo. O caso do Rui Barbosa foi porque o professor não deu nota máxima, ele teve um surto, e aí saiu da faculdade e foi parar em São Paulo. No caso do Rio Branco, o pai dele, naquele momento, tinha sido mandado por um governo liberal para uma missão no Uruguai, né, e faz um acordo lá com os uruguaios, que evita uma guerra. Na verdade, o acordo é muito bom, mas ele acaba sendo destituído da função de plenipotenciário, uma coisa meio ruim. Então, há toda uma polêmica com o pai dele, com o Visconde, em que ele é acusado não só de incompetente, como até de traidor. Né? E, obviamente, que isso terá repercutido ali no ambiente universitário. Né? Então, a gente está falando aí de 1866. E aí, o que acontece? Aí tem uma história, nesse contexto, que ele também conta para o filho, e a história que ele conta para o filho é que ele estava um dia voltando de uma caçada e que ele apontou uma arma que ele achava que não estava carregada para um colega, atirou, mas não matou, errou. Então, uma interpretação que você pode fazer muito claramente, que o ambiente na Faculdade de Direito de São Paulo era meio, obviamente, o ambiente de universidade será muito polêmico, né? E que ele perdeu as estribeiras e deu um tiro no colega, não matou. E aí, por coincidência, ele se muda para o Recife, termina a faculdade no Recife. Então, não digo que seja isso, eu não tenho documentos para dizer que foi isso, mas é um elemento que faz muito sentido. É uma história que faz muito sentido. Aí que depois isso foi explorado na política também, mas depois essa história sumiu da biografia dele. Ele ganha na loteria. Você tem ideia de quanto isso significaria hoje? Assim? É um valor muito considerável? Ele ganhou, parece que 12 contos de réis. Davam, sei lá, uns 20 mil dólares, uma coisa assim. Que é muito dinheiro, né? Em 1900, em 1800, 1700 e alguma coisa. Olha, uma das coisas que eu faço no livro é transferir todos os valores. Porque, por exemplo, ele era muito dinheirista. Então, nas anotações, os famosos diários de nota, os cadernos de nota dele, mais ou menos metade é sobre dinheiro, coisas assim. Tá? Então, ele mantinha ele mantinha sob controle a evolução do patrimônio dele. Ele tinha dinheiro em francos, tinha dinheiro em libras e tinha dinheiro em mil-réis. Como o câmbio dessas moedas é conhecido, é mais ou menos estável, eu me dei o trabalho de passar tudo para libras e buscar uma atualização para dólares de hoje, mais ou menos. Obviamente que é um exercício absolutamente furado. Tá? Você só tem Mas só para o leitor ter uma ideia, mais ou menos, do tamanho do patrimônio dele. Então, por exemplo, também é uma coisa absolutamente nova do livro. Então, você vê que ele é muito dinheirista, porque ele reclamava sempre de dinheiro, aí quanto que ele gastava, ele era muito esbanjador, a família dele vivia com um nível de vida muito superior ao que eles podiam. Então, toda também é uma discussão sobre isso. Ele chega a tal detalhe que tem uma anotação dele que ele anota, não, ontem não gastei nada, hoje acho que dei 50 centavos para um pobre. Tá? Então, é uma coisa legal. Então, essa coisa também do dinheirismo dele é uma coisa que... Tostão, senhor Barão. Hã? Haja tostão, senhor Barão. Aí sim, aí depois ele vai morar lá no palácio, também histórias que eu conto, e aí a coisa muda um pouco de figura. Isso também é um outro tema que eu trabalho, e eu me dei o trabalho de fazer esse exercício, que é um exercício muito falho, né? Vamos dizer claramente, até porque a cesta de bens e serviços século XIX, século XX e de hoje é muito diferente. Tá? Mas enfim, para o leitor ter uma ideia. Entendi. Bom, para a gente concluir aqui, né, tenho 2 coisas finais aí sobre o final da vida do Barão do Rio Branco.
que no teu artigo que você escreve sobre a vida pessoal do Barão do Rio Branco do IHGB, que aliás é excelente, né, e que eu imagino tenha sido uma parte base do início da sua pesquisa, já um work in progress disso que você ia fazer depois, você fala que no final da vida ele já estava muito solitário, morava no palácio, raramente subia para Petrópolis, né, e vivia meio que casado com a burocracia, com o Brasil, com, sei lá, com o Itamaraty, né, que estava lá depois, sobretudo, que a filha dele casou. E aí, o legado dele, né, ele morre, né, o legado imediato é essa situação não resolvida que se resolve com sangue, do casamento péssimo que ele faz da filha com o Barão Werder, né, que é uma história extraordinária, na minha opinião, a história mais divertida, mais interessante do Barão do Rio Branco, porque ela é digna de um romance policial, né, e que só acontece depois que o Barão do Rio Branco morre. Queria que você contasse um pouquinho dela. E o legado posterior, né, que seria o fato de que ele constrói um pouco a história de si mesmo, o Itamaraty se encarrega de transformar isso em hagiografia, mas que a universidade não fez o trabalho dela nesses últimos, sei lá, 100 anos. 100 anos, né, nesses últimos 100 anos, para desmontar, né, a mitologia do Barão do Rio Branco, que deveria ser papel nosso, né, dos professores, né, dos acadêmicos universitários. Né, e aí, já que o Itamaraty construiu a geografia, em parte o Itamaraty está desconstruindo a historiografia, né, no seu papel acadêmico aí, né, que você está fazendo, ou pelo menos começando a fazer nessa obra. Então, se você pudesse contar um pouquinho aí do fim da vida do Barão, né, dos episódios imediatos do pós-Barão que envolvem o assassinato do Chenro e do legado. Tá bom, falando sobre a vida final do Barão. Primeiro, o Barão chega e vai morar em Petrópolis. Tá? Ele tem ainda uma filha, a Hortência, tem lá a baronesa... De Werder? Não, aqui era a tutora da filha. Ah, sim. Esqueci o sobrenome. Enfim, ele tinha uma tutora da filha, que era uma senhora mais nova do que ele, então também um pouco que ele espalha da história que ele já estava impotente. Assim. Acho que também é por aí, ou seja, por que alguém vai espalhar esse tipo de história? Para não ficar claro que ele não tem nada com ela. Eu acho que por aí. Tem alguma coisa, tá? Ou porque tem alguma coisa, porque ela assume o papel de dona da casa, essa governanta. Né? Que era uma baronesa empobrecida, né? E está morando lá com a Hortência. O que vai acontecer? No fim da vida, então, ele limpa, né, o sobrenome. Ele começa a ter uma relação com a baronesa. Não deixa de ser uma coisa freudiana também, que era o sonho do pai. Não sei se ele teve. Isso, eu não sei se ele teve. Agora, o fato é que ele conta para várias pessoas, e os biógrafos registram que a partir dos 50 anos ele teria ficado impotente. Né? Quando ele volta lá dos Estados Unidos, que ele já não estaria funcionando, não tinha... Naquela época, Viagra, então não tinha muito jeito. Isso é um tema recorrente entre os chanceleres. O José Bonifácio também fala que no final da vida ele está impotente e tal. Um negócio impressionante isso. Não sei se é um vício do ministro. Que chanceler não deixa ninguém impotente. Podemos perguntar. Não, mas enfim. Mas aí ele chega, vai morar em Petrópolis, está com a filha, está lá com a tal da governanta. E aí ele no primeiro ano, em 1903, ele mora em Petrópolis. Ele não vai ao Rio de Janeiro. Mas quando começa a discussão do Tratado de Petrópolis, ele passa a ter que ficar no Rio de Janeiro. Ele não tem onde dormir, ficar em hotel como ele ficava quando chegou era caro. Então ele começa a dormir no Itamaraty, onde não tinha nem cozinha. Por isso também que ele vai frequentar tantos restaurantes, e por isso que ele também vira uma figura tão folclórica, em algum sentido. Ele passa a ter uma vida pública, digamos assim, muito ampla, porque até o palácio não estava preparado para isso. E aí, com o correr do tempo, primeiro a Hortência se casa, dessa vez casa bem, casa com um sujeito rico, um belga rico, e se vai embora, a tal da tutora também vai embora, e ele fica lá em Petrópolis, a casa meio vazia, e passa a ficar cada vez mais no Rio de Janeiro, morando lá no palácio. Ele constrói um banheiro, ele tinha contratado um empregado Salvador, né, o criado Salvador, que ele contrata para o Itamaraty, que passa a ser o Alexandre dele, e ele passa a morar muito mais no Rio de Janeiro do que em Petrópolis. Aí lá para o final, 1910 ou 11, a filha, a Amélia, que era mulher de verdade, ela casou, ele achando que tinha casado bem a filha, porque ela finalmente tinha casado com o barão, finalmente os descendentes dele iam ser descendentes de nobres, e o sujeito era um inútil, não sabia ganhar dinheiro, estava empobrecido. Eles já viviam às custas dele na Europa, foram viver às custas dele no Brasil e ocuparam a casa em Petrópolis.
Tá? Então, o barão ficou morando basicamente no Rio e a casa em Petrópolis ocupada pela família dos Werther. Né? E aí, tudo bem. O casamento aparentemente não ia muito bem. Aí o barão morre. Aí, em 1912 ainda, ou seja, o barão morre em fevereiro de 12, lá no meados de 12, esse barão de Werther, que ainda continua morando lá em Petrópolis, leva 3 tiros dentro da casa. Pá, 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 3 tiros. Aí chama a polícia, ele não morre, sobrevive. E aí a explicação que um sobrinho da Amélia tinha confundido ele com um ladrão e dado 3 tiros. Tá bem. Tá bem. Eu acho que foi ela. Eu Não, acho que não. foi ela. Aí tá bem, aí segue. Aí, enfim, a relação deles degringola, ela aparentemente começa a ter uma relação com um Um sobrinho do Nabucco. Nabucco, que era casado, Um né? médico, que depois vai ser deputado, né? Que era deputado, e o fato de ser deputado era muito importante, porque ele era deputado do grupo do Pinheiro Machado. Ah, tá. Então, ele era protegido do Pinheiro Machado. Né? Então, eu entrei nos jornais, aí tem uma testemunha que diz que esse deputado, que era o Tomás Nabuco, chegava de noitinha e saía de manhã da casa da Amélia, que tinha se mudado para o Rio de Janeiro, morava na Gávea. Com a vantagem Né? de ser médico, né? Porque justificava um pouco, era médico da família e tal. Ele lá, toda noite, ele ia cuidar da questão médica da família. Saúde E aí, frágil da América. com isso, o Barão e a Amélia acabam se separando, que naquele momento, no início do século XX, não era uma coisa muito comum, não era uma Escândalo. coisa que tinha grande peso, mas também era uma sociedade muito machista, e o Barão ganhou a Aguarda. guarda. Então, o Barão ganhou na justiça a guarda dos filhos, mas, na prática, ele não conseguia executar. Por quê? Porque a Amélia morava lá na casa dela da Gávea, a polícia não era maluca de ir lá pegar os filhos, porque ela era protegida do Pinheiro Machado, inclusive tinha uma guarda do Pinheiro Machado que cuidava da casa. E aparentemente o barão provavelmente também queria os filhos, porque os filhos representavam dinheiro. Se lembra que os herdeiros do Rio Branco herdavam não só o dinheiro da herança, como A aquela pensão também. famosa pensão. Então, eu realmente não acredito no amor paternal, tanto assim Do do Werner. barão. Mas aí é o seguinte, ele tem a situação que ele tem a posse dos filhos, mas ele não consegue executar. Ele tem um plano genial, que é sequestrar os próprios filhos. E aí, obviamente, como todo ele tinha provado que era incompetente a vida toda, finalmente ele foi às últimas, foi coerente até o final. Então ele entrou lá em contato com um bandido chamado Gasolina, e o bandido Gasolina arranjou outro grupo de bandidos, que um era assim, o Mão Santa, o Coisa Ruim, que isso tudo era Alcunhas extraordinárias. coisas extraordinárias, que tudo eu peguei na crônica policial. E eles resolvem invadir a tal da Casa da Gaja para sequestrar os próprios filhos. E aí o que acontece? No dia seguinte, aí você vai ler o Correio da Manhã, que é o jornal mais divertido desse momento, que é um jornal que vai brigar muito com o Rio Branco. A primeira página do Correio da Manhã é uma foto que está no livro, reproduzido no livro, que é o presunto do Barão de Werther na morgue, ali todo tiroteado. Quer dizer, Eu li essa página. ele tentou sequestrar os próprios filhos e a guarda do Pinheiro Machado foi lá e executou, matou, e aí acabou o assunto. E aí, no final, para a Amélia foi ótimo, porque ela tinha uma situação de separada, ela melhora a situação dela, porque ainda que já tivesse separada, ela passa a viúva. Tá? E aí ela acaba casando com o Tomás Nabuco. e depois acaba entrando na diplomacia também, acaba sendo embaixador no Paraguai e em Genebra também. Mas, enfim, essa é uma das histórias também. E ela teve um papel muito inteligente também, no sentido de tentar acusar ele de espionagem alemã no contexto da Guerra Mundial. Mas isso foi durante o divórcio. Tá? Durante o divórcio, porque o Rio Branco era muito bagunceiro, como se sabe, né? Então ele tinha uns papéis ainda na casa em Petrópolis. Então ela acusou o marido roubar os papéis. de ser espião Alemão. alemão para o ministro, que ele passava a cópia dos papéis para o ministro alemão. A guerra não tinha começado nesse momento, não estava por começar, mas isso não colou muito, porque ele acabou ganhando a guarda dos filhos. Mas era uma maneira dela limpar um pouco a barra dela de mulher adúltera, sei lá, de divorciada e tal. Eu acho que, enfim, quem divórcio, você sabe que lembra. Aí não sou machista. Um lado e o outro alegam qualquer coisa. Então, aí eu acho que não sei também o que ele alegou sobre ela.
Tá? Então, eu também não vou entrar nesse mérito. Mas, enfim, isso é um fato. Ela realmente acusou ele de ser espião. Era o genro espião do Rio Branco, que obviamente saiu nas manchetes. Teremos muitos agradecimentos a você quando sair a nossa série do Netflix sobre família Paranhos. Dá uma grande série. Dá uma grande série. É muito divertido. Eu acho que dá, acho que dá. Primeira temporada, o Visconde, né? Segunda temporada, o Barão. Terceira temporada, a Amélia. Que era Eu mulher de acho verdade. que era a mulher de verdade, exatamente. Né? Isso certamente algum dia sairá do papel. Então, a última pergunta que eu te faço, né, para a gente encerrar essa conversa, essa aula maravilhosa, essas coisas extraordinárias que a gente está aprendendo aqui com você, Luiz, é o fato de que há um legado do Barão do Rio Branco, que é um legado, claro, distorcido, como todo legado historiográfico que em parte tem a ver com o Itamaraty, né? Porque para o Itamaraty faz sentido ter uma figura, uma personalidade, um founding father, né? A casa do Barão, o dia do diplomata, 20 de abril, né? O dobrado do Barão do Rio Branco, a formatura, a comenda da Ordem do Rio Branco, né? E todas essas coisas que a gente sabe que foram construídas a posteriori, acho que talvez mais ainda na era Vargas, mas os silêncios, né? Porque como acadêmico é um pouco surpreendente, né? Que ninguém tenha feito isso, né? Até você, que durante 100 anos a historiografia, os acadêmicos tenham silenciado sobre todos esses aspectos, não apenas os aspectos biográficos que fazem sentido dentro de uma historiografia estruturalista muito forte dos anos 60, 70 e tal, que só vai começar a dar tratamento à biografia recentemente. Lembre-se que até pouco tempo atrás, né, até poucos anos atrás, escrever biografia era inclusive uma coisa perigosa, né? Até o STF dá o direito, né, dos biógrafos trabalharem de maneira plena sem ficar pedindo autorização para a família ou para as figuras. O Roberto Carlos proibiu, né, a biografia do Paulo César de Araújo, né, e proibida ela está até hoje. Mas também no sentido acadêmico mesmo, né, de discutir novos temas, como, por exemplo, o papel do Barão do Rio Branco do ponto de vista da política interna. Né? Por quê? Essa universidade é uma universidade incompetente, ela é uma universidade que, bom, a Itamaraty já fez esse trabalho, não precisamos fazer isso, ela é uma universidade que não trata de política externa, não discute política externa. Qual é, você acha, né, a razão pela qual nós, né, e aí eu me incluo, né, acadêmicos, fomos tão ineptos e incompetentes ao longo desses 100 anos? Olha, primeiro é o seguinte, eu faço essa comparação do Barão com Churchill no livro. Você sabe que o Churchill não só foi o que foi como operador da Segunda Guerra, como também ele acaba a guerra, ele escreve um grande livro, que são vários volumes, que ganha o Prêmio Nobel de Literatura, que são sobre a Segunda Guerra Mundial. E ele apresenta a primeira versão da Segunda Guerra Mundial, que vai ter uma repercussão extraordinária na historiografia em língua inglesa sobre a Segunda Guerra Mundial, até muito recentemente. Tá? E o Barão não deixou nenhuma obra aí, mas o Barão deixou uma quantidade de discípulos, e o Barão deixou muita coisa escrita, várias interpretações, o Barão sabia também trabalhar. Um outro grande tema do livro, que é muito legal, é a relação entre jornalismo e poder através do Barão. Tá? Isso é um outro grande tema do livro que a gente não explorou aqui. Mas o Barão, de alguma maneira, ele oferece grandes visões sobre a história da política externa. E o Itamaraty, na verdade, vai correr atrás disso depois, como você disse, na era Vargas, até por uma razão até pragmática. Por exemplo, o Rio Branco, o Instituto Rio Branco é fundado porque o DASP começou a formar diplomatas. Então, correram para inventar o Instituto Rio Branco para ter uma formação separada, para criar. E o que acontece também, que é uma coisa que é importante. Por exemplo, hoje a Academia Brasileira, não só na área de história, mas você imagina na área de relações internacionais, há centenas de cursos de relações internacionais no Brasil. Tá? Ou seja, e me parece muito assustador que esses cursos não discutam o Rio Branco. Dizer, 295 da última vez que eu contei. É assustador do ponto de vista intelectual que isso não seja um grande tema nesses centenas. Mas você tem que pensar o seguinte também. Quando o Itamaraty, partindo de uma base já boa que o Rio Branco lançou, vai trabalhar o resgate do Rio Branco, a ideia da excelência do Itamaraty, a ideia de que o Itamaraty tem um certo monopólio da interpretação da política externa, é uma espécie de um saber específico, né? Que o Rio Branco também vende essa ideia. Política externa e política interna são coisas separadas. Tá? Então, você tem que se preparar. Então, isso vai sendo vendido. E o próprio Itamaraty vai criar, ao longo do tempo, uma grande ideia de excelência
E se você imaginar, se você lembrar, a origem dos cursos de Relações Internacionais do Brasil acaba sendo também na relação com o Itamaraty. Quer dizer, a UNB vai criar um curso, a PUC vai criar, mas as vozes autorizadas sobre política externa no Brasil, até muito, muito recentemente, e a gente está falando, você, quando você se formou, era assim, as vozes autorizadas eram diplomatas que falavam, na verdade, por exemplo, eu vou dizer francamente, eu acho que eu falo com dois chapéus. Tá? Quando eu falo como historiador, eu não estou falando como diplomata, obviamente que há coisas que eu não consigo dissociar, mas eu até do ponto de vista metodológico, é uma coisa que não é menor, mas até também do ponto de vista de leitura, digamos, ideológica, eu tenho uma outra visão. Eu não estou defendendo as teses do Ministério. Mas a leitura da política externa brasileira, dos temas de política externa, foi tradicionalmente feita por diplomatas, até muito recentemente. Tá? Então, o que acontece? A academia brasileira, de alguma maneira, baixou a cabeça sobre isso. Assim, tinha um temor reverencial sobre o saber específico dos diplomatas. Tá? E, obviamente, com alguma coisa muito técnica, você tem menos, você tem mais informação. Mas em interpretações sociológicas, historiográficas, obviamente que não é assim. Né? Então, é uma falta de bom senso esse tipo de leitura. Então, eu acho que tem muito a ver. E aí, dentro desse quadro de reverência, né, exagerada, o Rio Branco aí tinha um papel central. Eu acho que por isso nunca aconteceu isso. Então, aí, eu acho que eu estou tendo também esse papel um pouco de, digamos, atirar a primeira pedra. E eu espero uma coisa que realmente eu espero desse livro, é que ele abra um debate merecido na academia brasileira em muitos pontos do que eu falo, porque praticamente todos os episódios grandes que o Barão participa, você tem debates historiográficos que ou estão mal desenvolvidos, ou estão muito pouco informados, ou tem, às vezes, interpretações tolas. Vou te dar um exemplo, essa coisa da Aliança do Escrita, que é uma interpretação primária, quer dizer, obviamente que é uma leitura de interesses da década de 1960, e isso as pessoas falam hoje em dia como se fosse uma interpretação acadêmica. Quer dizer, não tem sentido isso do ponto de vista intelectual. Quer dizer, você não ter essa visão crítica desse tipo de coisa. Então, uma das coisas que eu não tenho, obviamente, eu não tenho nenhuma pretensão a ter a verdade, nenhum livro é a última palavra, e não é a última palavra. Eu acho que eu não quero ser última palavra sobre Barão, mas eu quero ser uma nova palavra que traga outras palavras aí. E aí, para quem entrar no Rio Branco, entrar no Instituto, ou quem quiser seguir aí também, estudar mais. Eu acho que tem muita fonte para debate, e para você também, para os historiadores aí, é uma provocação aí para a academia. Pô, vamos se mexer. É verdade. Então, absolutamente maravilhoso, maravilhoso. Vou fazer, então, uma última pergunta aqui para a gente se despedir, que na verdade não é uma pergunta minha, mas é uma pergunta do chat. Eu não teria coragem de fazer essa pergunta, mas já que você falou que tem dois chapéus, aí o chapéu de acadêmico, né, de intérprete social e não de diplomata, que foi a pergunta que apareceu aqui no chat dizendo se o Barão do Rio Branco fosse vivo, como ele veria a política externa brasileira hoje? Uma pergunta meio Jô Soares. Olha, ele não ia entender nada. Primeiro, a visão do Barão de política externa em 1900 e pouco já era uma visão, na verdade, Anacrônica. no século XIX, já era anacrônica. A visão do Barão era anacrônica, tanto que o Barão ele é festejado com muita razão pela questão de limites, que ele foi brilhante, mas em vários demais aspectos da política externa, que eu exploro no livro, é mais ou menos podia ser bem melhor, aqui pesou, aqui interpretou mal, aqui errou, erros de interpretação, às vezes, grosseiros. Ele, por exemplo, ele achava que os países hispano-americanos viam com bons olhos o monroísmo. Ele tem um momento que ele quer propor multilateralmente uma moção louvando o monroísmo, né, como uma coisa ótima para os países da América Latina. É um erro de interpretação garrafal. Claro. Né? Então, como ele veria hoje? Ele não entenderia nada, quer dizer, porque a política externa é muito diferente. Quer dizer, o Estado brasileiro lida com uma quantidade de assuntos muito diferentes. Quer dizer, o que ele teria a dizer sobre, sei lá,
sobre o MC. Ele é um liberal, ele não teria nada a dizer sobre o MC. O que ele teria a dizer sobre terrorismo? Meio ambiente, direitos humanos. Os temas são totalmente diferentes. Mas são outros, a agenda é outra. Agora, ele, obviamente, é uma pessoa muito inteligente, é uma pessoa preparada, ele certamente ele tem lições que são importantes, principalmente a lição de ter bom senso, de você saber que é uma coisa que é totalmente o contrário do que as pessoas acham, mas uma das grandes lições que eu acho que o Rio Branco traria hoje é saber que a política externa vem da política interna, que você não pode manejar uma separada da outra, que ele não manejou. Apesar de ele ter um discurso que não dizia isso, ele, na prática, ele manejava a política externa a partir da política interna. Então, por exemplo, o que ele diria hoje? Não diria nada. Não, a comparação não cabe. Tá bom? Mas, enfim, ele, obviamente... Agora, dizendo tudo isso, o saldo do livro também é que o sujeito é genial, ele tem coisas maravilhosas. Tá? E que é um personagem muito divertido. Tá? Você sai com um misto de simpatia ou de ojeriza, algumas vezes, que é um sujeito que é extraordinário. Tá? Então, eu recomendo aí, quem tiver paciência, principalmente quem quer entrar para um negócio chamado Instituto Rio Branco, eu acho que, de repente, é uma coisa legal ler sobre aí o patrono. Tá bom? E convido vocês, quem estiver em São Paulo, dia 26, o livro está sendo lançado. Tá bom? Muito obrigado, viu, Luiz? Foi absolutamente formidável, uma aula maravilhosa. Fiquei com muito mais vontade ainda, né, de ler seu livro. Já era um tema pelo qual eu sou completamente apaixonado. Queria agradecer aí o seu tempo, né, e a sua paciência em responder as nossas perguntas. De maneira, eu que agradeço a você e agradeço aí nossos telespectadores, eu não sei, blog espectadores, todos. Agradeço e desejo aí também boa sorte, quem quer ser diplomata que seja. É uma carreira muito interessante, que tem coisas muito boas, tem coisas ruins, e que tem um pouco espaço para todas as personalidades e todos os interesses também. Inclusive, você pode, dá muito trabalho, você tem que separar muitas coisas, mas dá até para você ter 2 chapéus. Tá bom? Agradeço a todos, agradeço a você, João, e obrigado. Boa noite. Nos encontraremos, então, quando você vier ao Brasil. Até logo. Boa noite.